Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E hoje a nossa conversa é com alguém que carrega nas palavras e na vida a mistura do teatro, das florestas e das histórias do interior. Ele é engenheiro ambiental, sanitarista, educador, pesquisador, quase doutor, e também o conhecido tio Stefano. A paixão pelo mato, pela educação e pela vida comunitária se transformou em projetos como o Agrofloresta na Escola, que vem inspirando crianças, professores e toda a comunidade de Pati do Alferes, interior do Rio de Janeiro. E hoje, ele lá no interior decidiu receber a gente, mesmo que seja online, para um papo super bacana, com um tema, sabe, maravilhoso, sobre raízes, encantos e futuros possíveis. O tema de hoje é Raízes que Educam, a jornada do tio Stefano. Então recebam aqui o meu queridíssimo amigo Stefano Carvalho! Finalmente a gente está conseguindo essa conversa. Prazer, eu sou o Stefano, sou o Francisco, sou o tio Stefano, enfim. Assim, o que a gente vai construindo ao longo do tempo, né? Na verdade, o que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e vem tentando transformar, assim, essas ideias, assim, materializar isso de algumas formas, né? Stefano, eu tô muito contente, muito feliz de verdade, porque olha, como a gente tentou, né, marcar esse nosso encontro, mesmo que distante hoje, porque estamos um pouco longe, mas muito obrigado por você estar recebendo a gente aí na sua casa, pelas redes radionetifônicas, isso é muito especial. E assim, cara, eu vou começar com a pergunta padrão que eu pergunto para todos os convidados aqui do nosso Chá da Tarde. Stefano por Stefano, quem sois vós? Eu sou esse monte de coisa. Eu sou, assim, eu sou o Stefano, eu sou um pouquinho do Francisco, que são os lugares, assim, os lugares que eu acabo vindo, né? São nomes, mas são os lugares. Eu sou, assim, professor, o tio Stefano. Eu sou o cara que gosta de mato, eu sou o cara que gosta de sossego, sou o cara que gosta acho que de ver muitas coisas e, assim, de transformar todas essas coisas em coisas boas, assim. Acho que são coisas simples, não é nada complexo, sabe? Mas são coisas simples, assim. Eu gosto de, assim, é até meio clichê essas coisas. Mas eu gosto de perceber, de ver coisas simples, assim, de juntar essas belezas, assim, que são simples, eu não sei se é difícil ter uma definição, assim. Acho que não ficou nada bom, mas enfim. Ai, ai. Não, Stefano, porque olha só, a sua bio já é quase uma poesia. Você nasceu entre histórias, teatro, floresta. Como esse ambiente mudou o seu jeito de ver o mundo e mais tarde suas escolhas de vida de profissão? Porque, cara, você é engenheiro ambiental, mestre em biologia, educador e ao mesmo tempo o tio Stefano. Qual desses papéis mais define ou eles todos se completam? Como que é? Como que surge tudo isso? Conta pra gente. Então, assim, as coisas foram acontecendo, não foram por acaso, de fato, mas, enfim, desde criança, assim, eu sempre tive uma paixão muito grande pelo mato, pelos bichos, assim, eu acredito pelas interações, assim, que são fantásticas dentro da natureza. E, e isso sempre foi muito forte, sabe? De um jeito ou de outro, de um lugar ou de outro, independente do que eu estava fazendo, no meu crescimento, assim. E isso sempre teve muito presente. Ser criado também no teatro, acho que foi bem marcante, assim, porque a gente
talvez desenvolvam uma criatividade, uma sensibilidade que, que acho que a gente vai vendo isso depois, quando a gente começa a trabalhar, começa a transformar as coisas de fato, né? Mas eu acho que foi isso, ser criado no. Eu sou neto de pessoas que trabalharam com agricultura de certa forma, que vieram do campo, que sempre tiveram esse respeito assim pelo conhecimento, pela sabedoria do campo, pela sabedoria das coisas simples, na verdade, das coisas essenciais, assim, que sempre foram muito marcantes e isso sempre me acompanhou. Eu sempre gostei de pescar, enfim, de ir visitar as pessoas. Então, é essa construção, assim, não a construção do conhecimento de fato científico, desse tipo de conhecimento, mas da construção desse conhecimento, desse respeito pelo conhecimento, isso sempre teve muito presente. Aí misturando com a coisa de gostar do mar, de gostar dos bichos, gostar da natureza, de gostar de tudo, ser filho de professor, enfim, de ter assim, de gostar de inventar as coisas, enfim. Acho que foi tudo juntando até eu virar, de fato, professor, até ter esse convívio. A escolha pelo curso, assim, talvez seja meio óbvia, assim, trabalhar com coisa de meio ambiente, enfim. Mas a transformação em professor, ela veio meio que por acaso, assim, que eu sempre tive muito definido as coisas que eu não gostaria de fazer. Isso, assim, sempre teve muito claro. Ah, isso eu não vou trabalhar de jeito nenhum, isso eu nunca vou fazer na minha vida. Mas as coisas que eu gostaria de fazer, assim, sempre foram muito, não sei, nunca foram muito marcadas assim de fato, sabe? Elas sempre foram oportunidades assim que eu achava interessante, que talvez pudesse agregar em alguma coisa, que pudesse ser interessante assim no meu crescimento, fosse um trabalho legal. E foi assim que eu virei professor, de fato. Eu estava Era um momento que eu estava imerso assim nessa coisa da agroecologia, da agrofloresta, eu estava encontrando, na verdade, essa dinâmica entre o campo e a preservação, assim, uma proposta diferente de, assim, de perceber a vida e de perceber como que a gente desenvolve uma sociedade, assim, dentro da sustentabilidade real, que mistura, assim, o ser humano, de fato, como protagonista da coisa, mas dentro de suas responsabilidades, e dentro de suas interações com o meio. Enfim, e foi nesse momento, assim, eu tinha acabado de formar a faculdade, que eu recebi o convite para desenvolver esse projeto e para, de fato, virar tia Stefano, para desenvolver um projeto, na verdade, de agroecologia, de agrofloresta, dentro da perspectiva da educação. Ok, mas aí agora eu quero saber de onde vem o tio Stefano, como que você se apresenta, quais desses papéis que te definem, porque hoje em dia as pessoas têm uma mania de rotular, né? Mas aí eu queria saber de você o que que te define, quem é o tio Stefano, quem é o engenheiro, quem é o professor, como que isso tudo se mescla? Beleza, assim, primeiro, eu, quando eu me apresento, na verdade, acho que eu me apresento, o que eu mais gosto de verdade, o que eu mais gostei, que eu mais fiquei feliz, a definição, assim, mais incrível que eu já tive na minha vida, foi virar o tio Stefano, assim, sabe? Porque é uma. Não é uma perspectiva nossa, né? Foi uma coisa que aconteceu. Assim, é devolutiva dos alunos, assim, um carinho que eu acho que foi. Eu acho mais legal, sabe? Mas em relação na verdade, a feitura do tio Stefano, sabe? Mas eu acho que é a construção, assim, de um monte de coisa, como eu disse anteriormente, assim. Eu acho muito difícil, assim, uma definição de uma pessoa, porque, novamente, eu fiz engenharia, sabe? Mas não sei se eu sou engenheiro ambiental. Eu estou fazendo agora o mestrado, o doutorado, fazendo um doutorado, no caso, em biologia vegetal, que talvez seja o que eu mais me identifique, assim, enquanto cientista, sabe? Dentro da biologia, da ecologia, enfim. Mas eu acho que essa formação, assim, dentro da escola, dentro da educação, dentro da escola da Capivara, assim, do José Pereira da Silva, que é onde eu desenvolvi meu trabalho, enfim. Eu acho que essa formatação do T-Stefano, acho que ela é mais legal, sabe? Ela é bem mais legal. Mas, Eu entendo, isso é muito importante. Mas, Stefano, olha só, conta pra gente como nasceu o projeto Agrofloresta na escola. O que te motivou a levar essa ideia para dentro da sala de aula e quais frutos
já nasceram dessa experiência. O que que motivou? Qual foi ali o combustível que fez você falar assim: vamos fazer, vamos acontecer, é isso, é agora, é a hora? Então, o projeto, assim, na verdade, quando a gente pensou, esse projeto foi em 2017, eu recebi um convite novamente da prefeitura para escrever, para desenhar um projeto que fosse baseado na agroecologia, assim, dentro da perspectiva da educação ambiental, assim, mas enfim, que fosse um projeto permanente dentro de uma escola. E foi daí que nasceu, assim, os primeiros passos da agrofloresta na escola, né? Então a gente teve o final de 2017, né, que foi quando eu entrei na prefeitura, foi pensando na formatação do projeto, como que isso ia se enquadrar dentro da escola. A gente pensou nas escolas inicialmente, acabou que a gente desenvolveu. Foi a primeira escola, e a escola que acabou ficando foi a José Pereira da Silva, que é a escola da Capivara. E, enfim, o projeto ele se inicia em 2018. Só que a perspectiva desse trabalho, na verdade, não é uma perspectiva diferente do pensamento da sala de aula, né? Na verdade, a gente queria romper a ideia de sala de aula, né? Se expandir a ideia da sala de aula. É transformar, na verdade, os espaços físicos em espaços que seriam transformados já dentro da proposta que a gente pensou para o pátio da escola, né? A partir das intervenções e tudo mais, mas de criar contextos de diferentes salas de aula. Então, a ideia era justamente expandir essa ideia e ter tudo cada espaço, cada aula, você construir uma sala de aula nova, você construir o significado, você construir simbolismos dentro da escola, sabe? E, assim, resumindo o projeto é criar contextos ambientais dentro do funcionamento de uma escola, sabe? Então, assim, é bem mais complexo, né? Mas a ideia de se criar contextos é justamente criar significado, sabe? É você pegar uma árvore e criar alguma coisa ali dentro daquela árvore, criar uma proposta de aula, criar alguma história dentro daquilo, para aquilo virar um símbolo, ter significado e a gente ter aquela relação em cadeia, assim, que vai acabar tendo, vai acabar no final da história, né? Tendo uma importância de fato para a criança, que eu acho que é o que transforma, sabe? A gente vive um período assim que a gente não tem mais apego às coisas da vida. A gente perdeu de fato. Na verdade, a gente vem perdendo de fato esse contato. E a ideia é criar contextos para que isso retorne e daí em diante a gente tenha assim o ser humano como protagonista tem um pensamento crítico, assim, de fato, do que acontece, de como que são essas interações, de como a nossa importância dentro dessas interações, sabe? E o que é, de fato, assim, a preservação, a educação ambiental. Lá a gente trabalha com o contexto de alfabetização ecológica, né? Que é do CAPRA, que é outra forma, assim, é educação ambiental, mas dentro de uma proposta um pouco diferente, sabe? Então é isso, a gente pegou um espaço, a gente pensou, assim, a formatação de aulas, que na verdade é aquela coisa até do Paulo Freire, da gente acender, assim, as visões de mundo de cada indivíduo, assim, de cada educando lá na escola, e a gente trazer o que a gente pretendia ensinar dentro de uma proposta dinâmica, de uma proposta de se divertir, de criar essa. Me fugiu a palavra, mas é de criar esse apego, sabe? Ah, eu acho que é uma construção de você criar laços. Exatamente. E ali a nossa proposta não era condenar nenhum tipo de agricultura, nenhum tipo do que é feito, por mais que eu tenha um pensamento diferente, mas assim, de demonstrar que existem alternativas, que existem outros modelos de agricultura, que existem outros jeitos de fazer a coisa, que existem outros conhecimentos, que existem outros estudos, sabe? Que cada um tem uma representatividade, tem uma lógica de funcionamento, cada uma serve para uma coisa, e o pouquinho que dê para aprender daquilo ali, acho que já é válido.
Não, com certeza, sem a mínima dúvida. E principalmente porque assim, a gente tem que pensar que o Brasil ele tem uma relação complexa com o meio ambiente, ao mesmo tempo em que somos assim riquíssimos em biodiversidade. É um contraponto muito estranho. E aí eu vim te perguntar, o que você enxerga como principal desafio para a preservação ambiental e como a educação pode transformar essa realidade? Assim, a gente vive numa realidade bem complexa, né? Assim, os mecanismos de transformação, assim, do nosso pensamento de preservação, eles são, eles são desafiadores, assim, se você pensar historicamente já é complicado. Se a gente pensar que o Brasil é um país que foi colonizado e tudo mais, e a gente foi... E, assim, até hoje a nossa proposta de mercado agrícola é uma proposta de exportação de commodity, sim, enfim. A gente não tem tanta agregação de valor em produto como assim poderia. Mas isso é uma assim uma discussão bem mais profunda. Pensando na parte da mas voltando, ela acaba refletindo em toda uma assim uma cadeia de influência dessa proposta de mercado e de tudo mais. Pensar em transformação assim, de fato a gente tem que ter mecanismos econômicos para fazer essa chave virar e fazer a gente pensar dentro assim de uma transformação dessa ideia da preservação. Primeira preservação, que é uma máxima assim, da agrofloresta, da agroecologia, ela parte de uma integração de fato do ser humano dentro dessa ideia de preservação. Preservação, a coisa intocada lá, a floresta imaculada, sabe? Isso é difícil. Até pensar assim, na formação dos povos originários, dos povos ameríndios, assim, da formação da própria Amazônia, sabe? A Amazônia ela teve intervenção dos povos originários durante muito tempo. O mito da natureza intocada, isso é complexo. Mas, assim, se pensar em como que a gente faz esse jogo virar assim, você tem que pensar em várias pontas que tem que atuar de fato juntos. Estou falando que a preservação, do fato, ela precisa do ser humano integrado, a gente precisa da formação dos mosaicos, né? Das unidades de conservação e seus diferentes estilos, que são, enfim, mais de 10 dentro das maior intervenção, menor intervenção, enfim. Mas a gente precisa de ocupações mistas de solo, a gente precisa de política pública, a gente precisa de um monte de coisa. Mas voltando para a parte de educação, que acho que é o principal, né? A gente precisa criar contextos de identidade dentro das salas de aula. A gente precisa transformar, novamente, com a ideia do projeto, assim, transformar o nosso espaço escola em um ambiente que seja com iniciativas de integração assim dessas sementinhas com outras coisas. A gente vai ter muita dificuldade se a gente perder esse elo, assim, de fato, entre a criança, que a criança, assim, acho que é a máxima disso, porque a criança ela é imaginativa, ela tem assim um pensamento do brincar que é justamente quando a gente começa a criar esses laços, que é o que aconteceu comigo, que é o que a gente contou no começo, assim, esse bichinho me mordeu desde sempre, assim, e isso ficou, sabe? Então, a ideia não é formar biólogo, engenheiro, não é formar nada disso, mas é formar justamente esse pensamento crítico e essa identidade dessa, desse protagonismo assim do ser humano na coisa. Então, eu acho que repensar essa educação em diferentes formatos de projeto, não é você tem um projeto de agrofloresta em cada escola, tomara que seja assim, mas pensar em iniciativas que façam sentido de fato com a escola, você não é sem reinventar a roda, é você pensar a escola, você pensar o pátio da escola, pensar o espaço que você tem disponível e desenvolver um projeto que faça sentido com aquela história da escola, sabe? E é lógico que isso passe assim, pelo meio ambiente. Se você parar para pensar, assim, qualquer proposta, qualquer tudo, qualquer tipo de conhecimento, ele acaba tendo, assim, pelo menos uma teia ali que ele liga com as propostas do meio ambiente, sabe? Se você for pensar em sustentabilidade como um todo, assim, a ocupação do seu tempo, sabe? Bem-estar, a saúde,
tudo isso faz parte da sustentabilidade assim, de um ser humano. E você inserir isso dentro de uma proposta maior, de meio ambiente e tudo mais, enfim, é isso. Assim, como a planta cresce, como que, sei lá, para que serve uma abelha, para que serve a matéria orgânica, que acho que foi a palavra mais importante, como que a coisa, como que tudo funciona, sabe? E isso, assim, é porque é difícil materializar isso com palavras, sabe? É uma dificuldade, assim, que eu tenho. Mas se a gente brinca com isso tudo, se a gente brinca, se a gente aprende brincando, se a gente insere um conhecimento de forma divertida, se a gente cria histórias, se a gente cria significados, a coisa tende a ser mais legal, sabe? Isso não é nem funcional, não, vai ser mais divertido. Se é mais divertido, tem mais aderência e a coisa vai. Nossa, Stefano, eu tô aqui ouvindo você falar e eu fico assim, gente, como que é bom a gente ter conscientização, né? A gente se responsabilizar do que a gente tá fazendo, do todo o trabalho em si, isso é muito, muito importante, né? Eu acho assim que aquela máxima, é clichê, né? Mas o conhecimento traz responsabilidade. Eu acho que é isso. A gente, quando tem conhecimento, a gente tem que ter um compromisso de fato com esse conhecimento, sabe? A gente tem que levar isso a sério, porque assim, você trabalhando, você está ensinando, você tá trocando assim com as crianças, enfim, dentro do ambiente. São crianças, as crianças são muito sinceras, sabe? Então você fala uma besteira e isso vai chegar nos pais, assim, vai tomar uma proporção maior. Aí não tem como falar uma coisa errada, assim. Então eu acho que esse compromisso assim, com a ciência, de fato, ele veio disso, sabe? De um medo de falar besteira, primeiro de tudo. É, E depois, assim, eu sou muito curioso, assim, sabe? Eu gosto de... Você entra uma caixinha e o negócio vai andando e aquilo vai ficando meio que uma bola de neve positiva, sabe? E eu acho isso fantástico, assim, você entender até que ponto, sei lá, uma folha cai no chão, até, assim, tudo que isso que está envolvido em todos esses processos, quem está ligado nisso, enfim. Então, parte assim de uma coisa minha mesmo, de uma curiosidade muito grande e de um medo de falar besteira. Mas essa correlação com os saberes, assim, com respeito do conhecimento de fato, é uma coisa assim mais do respeito mesmo, sabe? Porque eu acho até difícil, é uma questão, sabe, que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que pensar, até para pensar nessa transformação dos nossos meios de produção, de tudo isso. Porque romantizar a coisa é problemático, sabe? A gente pensar que, enfim, a gente tem o agronegócio lá em cima, que gera milhões de reais, mas isso influencia uma cadeia de produção que ela vai chegar no agricultor familiar, de fato, sabe? Você tem uma proposta tecnológica e mercadológica que é muito bem estruturada. E, assim, você pensar no agricultor que aprendeu daquela forma, não tem como dizer que ele está errado, sabe? Aquilo é um saber, é um conhecimento. E dependente da forma que ele faça, é um conhecimento dele, sabe? É um saber dele. Do mesmo tempo que eu tenho o meu, você tem o seu, sabe? A gente tem o nosso conhecimento, a gente tem a nossa identidade. Como que você, assim, recrimina isso de uma... como que você cria um embate com isso? Não tem como, sabe? Então, assim, por mais que a gente goste ou não desse tipo de conhecimento, desse saber, que não deixa de ser um saber, tradicional ou não, tecnológico ou não, são saberes, assim, por mais que a gente não se identifique, a gente precisa, assim, ter um cuidado para, assim, até para construir conforme isso. Até porque uma transição, se a gente for pensar numa transição agroecológica, uma transição do pensamento dentro da formatação do meio ambiente, da nossa interação com isso, ela é baseada na transição. Não, a gente não vai romper com nada. Se a gente romper, a gente vai criar esse embate novamente e a coisa vai, assim, dentro do que eu acredito, vai ficar mais complicada, sabe? Acho que a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha, sabe? Esse trabalho de passo a passo, esse trabalho de valorização dos saberes, que a gente for pensar, assim, tem muitas coisas que são positivas, sabe? As pessoas do campo, assim, principalmente aqui em Pati do Oferta, a gente tem uma história agrícola, sabe? A gente tem, assim, a coisa da terra do tomate,
A gente tem uma construção de uma história aqui no município que ela é muito importante, sabe? Ela é muito importante. Não dá para desvincular qualquer coisa que a gente faça isso com o arcabouço histórico que foi criado assim no nosso município. Em qualquer município que a gente vá, vai ter as particularidades, vão ser suas histórias. Então, eu acho que esse respeito, isso é importante. Bem, Stefano, para você que está chegando aqui agora, ou para quem já acompanha o nosso podcast, toda vez que toca esse sininho significa que nós estamos no final do nosso episódio. Porém, entretanto, todavia, nós temos o nosso famoso Jogo das Xícaras. Bem, Stefano, o nosso Jogo das Xícaras é uma brincadeira que a gente traz aqui para o nosso convidado, que é o seguinte: eu tenho aqui 4 xícaras. Uma que é a xícara de número 1, chá de laranja com limão, ou isso ou aquilo bem rápido que você vai ter que escolher. A xícara número 2 é o chá de canela, um jogo rápido, eu pergunto, você responde o que vier na sua mente. A de número 3 é o chá de morango, uma reflexão sobre a vida trazida por você, o nosso convidado. E a xícara número 4 é o chá de abacaxi com gengibre, situações problemáticas que eu vou trazer aqui e você vai ter que responder curto e grosso. É com você, meu querido. Preparado? Vamos escolher aqui se aqui é a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta xícara? A quarta. É o nosso chá de abacaxi com gengibre, uma situação problemática. Bem, meu querido, então vamos lá. E o que eu trago para você aqui agora é o seguinte: como combater ou conscientizar as pessoas que têm aquela maniazinha de tacar aquele fogo no quintal, queimar aquele lixinho? Como a gente pode combater, transformar isso? Diz pra mim. Com agroflorestas na escola, assim, sabe? Se você for pensar até na formatação do fogo, sabe? O fogo é um elemento, assim, muito importante para assim, para a construção de vários agroecossistemas, sabe? E o fogo é um elemento, às vezes, até natural em determinados biomas, sabe? Determinados espaços, existe o fogo natural mesmo. E, às vezes, ele é até importante, porque em lugares que são muito áridos, muito secos, você tem, às vezes, um acúmulo de matéria orgânica ali, de serrapilheira, que, em determinados momentos, esse fogo ele vem para transformar esse material, remineralizar esse material e fazer com que ele seja assimilado de forma mais fácil. Mas isso é o fogo natural e o fogo usado dentro de uma proposta assim mais orgânica, não sei se é essa palavra, mas enfim. Mas o fogo, assim, eu não chamo nem de fogo criminoso, na maioria dos casos. Tem gente que faz mesmo sabendo das proporções, mas eu chamo de fogo inconsequente, sabe? Ele é problemático justamente porque, ainda mais nessa estação que a gente está agora, a gente está passando setembro, que começa a ventar muito, o lugar muito seco, fica tudo muito inflamável, sabe? Então, para isso virar um problema muito grande, é muito fácil, sabe? Olha, Stefano, muito obrigado por você ter participado. É maravilhoso, como sempre. Espero que a gente possa se ver agora brevemente quando a Mari e o Matheus chegarem. Foi maravilhoso ter você aqui, como sempre. E assim, cara, vamos ter que ter outras conversas, porque a gente, quando se junta, né, a gente não para de falar porque o assunto rende. Ai, meu querido, e agora esse é o momento show da Xuxa, é o momento que você pode mandar um alô, um abraço, um beijo pra quem você quiser. Esse momento é seu. Deixa suas redes sociais, vamos lá. Esse momento é seu. Bom, assim, eu não sou muito atuante nas redes sociais, mas se alguém quiser trocar alguma ideia, enfim, o Instagram é Stefano, aquele tracinho embaixo, underline, esqueci o nome. Carvalho. Enfim, é só entrar em contato lá que a gente conversa. E eu acho que é isso. Mandar um beijo especial assim, para o pessoal da escola José Pereira da Silva, que é lá na Capivara, assim, onde isso tudo foi construído, sabe? A gente estava... Novamente, é difícil materializar tudo que aconteceu em, sei lá, em minutos. A gente transformou todo o espaço da escola, a gente deixou a escola com galinheiro,
com horta-floresta, né, com uma perspectiva diferente de uma agrofloresta, com a formatação da horta. A gente deixou com vários espaços educativos, a trilha do bando, galinheiro, árvore da vida, que é a árvore onde tudo começava. A gente fez o reflorestamento de mata ciliar, né, de mata ripária, que é assim, a proteção dos rios, do córrego lá da escola. A gente, enfim, as crianças fizeram tudo isso, né? A gente só foi criando um mecanismo para isso tudo acontecer. Então a gente transformou assim, áreas que já existiam, por exemplo, a árvore da vida já existia, mas enfim, a gente só foi ressignificando as coisas, sabe? Só dando nome, dando sentido das coisas. Então tem um carinho assim, muito grande com a escola, com tudo que aconteceu lá, com os professores que lá permanecem, com os diretores, com o próprio Marconi, que assim, foi a pessoa que a gente preparou para dar continuidade, que está lá, assim, ele está assim, à frente do projeto esse ano. Enfim, acho que é um lugar assim, que a gente construiu uma história bem interessante, assim, bem marcante e que está lá. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.